Hoje eu vim contar tudo pra vocês sobre a minha cirurgia de mama, mostrar o antes e depois, responder todas as dúvidas e perguntas que vocês me mandaram, inclusive qual o valor que ficou a minha cirurgia. Então bora lá acompanhar. Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo mais pedido dos últimos tempos aqui no canal. Desde que eu compartilhei aqui o vídeo, né, de que eu fiz a cirurgia na mama, que era, né, um sonho pra mim, que eu realizei esse sonho. Eu tenho recebido muitas mensagens de vocês em todos os vídeos que eu posto. Cadê o resultado? Mostra pra gente e tudo. E claro, gente, que eu precisava, né, esperar um pouquinho pra poder mostrar o resultado. Na verdade, esse resultado, ele é mais demorado, ainda nem tá no resultado final, ainda tá cicatrizando, né? Mas eu prometi que quando fizesse 2 meses de cirurgia, eu ia vir aqui mostrar o antes e depois, compartilhar, responder todas as dúvidas, perguntas de vocês, né? Falar o que eu achei, o que eu mudaria. Então hoje eu vim esclarecer, tô aqui com o meu computador, como vocês podem ver, para poder responder as perguntas de vocês. Eu passei tudo para cá, as perguntas mais frequentes, né? Não todas eu vou conseguir, mas as mais frequentes eu trouxe para cá. Vocês me perguntaram muito do preço, de dor, de várias coisas, então vou responder tudo por aqui, tá? Mas antes de começar oficialmente a responder tudo aqui de vocês, eu vou mostrar o resultado, né, que vocês estão ansiosos para ver também do antes e depois. Eu fiz um videozinho no dia da minha cirurgia, né, acho que com 3 modelinhos de blusa, uma blusinha mais fechada, uma camiseta e um biquíni mostrando o antes. E aí hoje eu vou gravar aqui então novamente o depois pra gente ver como que ficou essa diferença aí e vou rodar aqui agora pra vocês. Bora lá conferir. Olá, minhas amoras! Dia 28/7/2022. O dia que teremos peitinhos novos. Estou aqui hoje gravando esse vídeo, gente, que eu peguei aqui várias blusinhas para poder gravar o antes e aí depois eu gravo depois também com as mesmas blusas para vocês verem a diferença, tá? Bom, acho que eu achei aqui a melhor peça que vocês vão conseguir enxergar como que tá, né, gente? Biquíni. Pensei, falei, acho que o biquíni, olha só, aqui vai dar pra vocês verem bem o antes, tá vendo como que o colo tá descido, como que um busto também é maior que o outro que eu tenho. E aqui, ó, de lado pra vocês verem, e olha que esse biquíni, gente, tem bojo, tá? Então, assim, ainda tá melhorando aqui, é de amarrar aqui, então a gente consegue amarrar bem, mas acho que vai dar pra vocês terem uma noção desse colo antes, tá? Gente, eu vejo isso aqui, a vontade é de chorar. Olha isso, até mais troncuda eu fiquei aqui, ó. Só que um detalhe, tá, gente? Dei uma engordadinha nesse pós-operatório. Eu tentei colocar até a mesma calça aqui pra vocês verem real, mas ganhei uns quilinhos, porque eu fiquei quase 3 meses sem ir na academia. Eu voltei essa semana, mas não só pelo pós-operatório também, né? Mas juntou com algumas coisas. Enfim, o que importa aqui é os peitos que vocês querem ver, né? Eu não vou nem colocar com as outras blusinhas, acho que não tem necessidade, porque nada melhor que vocês verem do que com um biquíni, né? Então, assim, ó, primeira coisa que eu falei com vocês, aqui no meio não tem cicatriz nenhuma, tá vendo? E ficou muito natural. E outra coisa, tá vendo que tá cheio de pintinha, tipo umas manchinhas, gente? Eu tive que ficar muito tempo com o sutiã e acabava suando e deu umas, tipo umas espinhazinhas aqui. Então agora que eu tô parando de usar o sutiã, que tá secando e tudo, mas tá chegando aos poucos no lugar. E, gente, sério, ficou perfeito em tamanho e tudo. Olha só, eu tenho um tronco muito pequenininho, né? Então eu não queria nada muito exagerado. Sério, fala sério, vontade de chorar. E aí, o que vocês acharam? Vou dar um 360 aqui, gente, pra vocês verem, viu? Porque eu tô encantada. Ai, meu Deus, gente, a alegria da pessoa é contagiante. Eu não consigo disfarçar o quanto eu tô feliz, o quanto eu tô realizada em estar realizando, né, esse grande sonho e ter realizado esse sonho de fazer a mama, né, a cirurgia. E eu decidi, gente, vir aqui compartilhar unicamente porque eu sei que também é o sonho de muitas amoras. E assim como eu realizei esse sonho, eu quero também, né, poder ajudar de alguma forma, poder contribuir. Então, primeiro, gente, antes de mais nada, a primeira dica que eu quero deixar aqui pra vocês: pare de escutar as outras pessoas. Ah, mas você não precisa. Ah, mas você vai gastar dinheiro à toa. Ah, mas... Gente, mais nada. Eu até recebi também alguns comentários. Nossa, não precisava. Nossa. Gente, primeira coisa, eu acho que respeito acima de tudo. Só a gente sabe o que incomoda na gente, sabe? Então, assim, não tem nada pior do que você se olhar no espelho e tá
extremamente insatisfeita com aquilo. E eu não tô vindo aqui pra poder incentivar, acho que todo mundo deveria fazer. Não é pra todo mundo, é pra quem tem aquele sonho, pra quem tem aquela vontade, pra quem não se sente bem quanto àquilo. Glória a Deus pela vida, né, dos médicos que estão aí pra poder ajudar a gente a melhorar ainda mais a nossa autoestima, a se sentir ainda melhor. Então, eu acho que acima de tudo, respeito. E se eu puder te dar um conselho, se você tem um sonho de fazer qualquer cirurgia ou qualquer coisa na sua vida, né, aí que as outras pessoas vão falar, não escute, tá? Foque em você, o sonho é seu, só você sabe o que te incomoda, e acho que isso, assim, foi primordial pra eu poder realizar esse sonho. Então, primeira coisa, eu não contei pra ninguém, nem meus pais, nem minha família, ninguém sabia. A única pessoa que me sabia mesmo, de fato, era meu esposo, né, que foi que me apoiou desde o início. Ele sabia o quanto isso me incomodava, gente. Eu não tirava sutiã pra nada. Então, já vou começar também contando um pouquinho pra vocês da minha história em relação à mama, né? Eu sempre tive, gente, o busto grande, tá? Vou até deixar uma fotinha aqui que eu achei recentemente de quando eu era jovem. Eu deveria ter ali uns 16, 17 anos e eu tinha o peito bem grande. Eu sempre fui desenvolvida em questão de corpo físico, né? Com 13 anos eu já tinha um corpão, vamos dizer assim. E aí, gente, no decorrer do tempo, né, a gravidade vai ajudando, vai caindo tudo aí, mas também foi o fator de emagrecimento, tá? Eu emagreci muito, e não só em balança, não que eu era gorda, obesa, nada do tipo, mas eu comecei a ser mais fitness e tal, então diminuir muito o meu percentual de gordura. Nessa questão, gente, o peito que era... muita gente achava que eu tinha silicone, principalmente nessa época, porque eu tinha o busto grande, era durinho, tudo no lugar, super jovem, mas a gente chegou aqui perto dos 30 já, e aí, como eu disse, teve essa fase aí do emagrecimento e tudo, o busto acabou cedendo bastante, gente, era algo assim que tava me incomodando extremamente. E pra vocês terem noção de como foi assim super rápido, há 2 anos atrás eu fiz uma lipo com a doutora Júlia também, que é a minha médica maravilhosa, tem até tudo aqui também no canal que eu registrei pra vocês, e nessa época eu não precisava mexer na mama, pra vocês terem uma noção. E aí 2 anos depois tava me incomodando tanto que quando eu fui conversar com ela, ela falou, meu Deus, até ela ficou chocada o quanto minha mama tinha cedido nesse período, né, que eu emagreci. Mas a minha pele, gente, do peito sempre foi muito fina, tá? Então, como o peito é gordura, né, acabei perdendo essa gordura, o peito foi lá embaixo, gente. Então, assim, tava me incomodando bastante. Como vocês puderam ver aí, né, os vídeos do antes, como que o peito cedeu. E aí, gente, vai ter gente que vai falar, nossa, isso pra mim nem tava cedido, pra mim tava ótimo. Mas pra mim não tava, tá? Então, assim, eu trabalho com isso, é minha imagem, eu tô sempre gravando o provador, então eu deixava de vestir muitas roupas. Gente, esse vestido que eu tô usando aqui hoje, eu tô sem sutiã. Jamais eu usaria esse vestido, jamais na vida. Então, assim, tava me impedindo realmente de vestir muitas roupas, de experimentar muitos looks pras minhas seguidoras, porque eu não me sentia bem, sabe? Aquela coisa que incomoda. O colo, eu sou muito pequenininha, então meu colo aqui ficou muito grande, isso aqui me incomodava demais. Enfim, gente, era um incômodo meu, tá? E aí eu resolvi fazer a cirurgia. Então esse foi o primeiro passo, né, contando pra vocês a história e um pouquinho porque eu resolvi fazer a cirurgia esse ano. Eu entrei já com esse ano com essa meta, porque ano passado foi algo que começou a me incomodar, assim, extremamente. Até pra me relacionar, eu só ficava sutiã, eu só dormia de sutiã, eu quase que tomava banho de sutiã. E quando eu tomava banho e tirava o sutiã, eu ficava segurando os peitos assim, pra entrar no chuveiro, tomar banho rapidão e sair correndo, gente. Assim, não tava sendo vida pra mim, eu não tava tendo mais qualidade. Além do que eu já comentei com vocês de muita dor nas costas. Vocês não têm noção o quanto de dor nas costas eu sentia. Eu já cheguei a usar colete, cheguei a fazer várias coisas pra poder tentar melhorar. A minha postura, gente, ficou tão errada, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem, que esse ombro meu, ele veio pra frente. Eu ficava assim, ó, isso aqui doía. E agora não, agora eu consigo ter um up novamente na vida. E isso foi a melhor coisa que me aconteceu, tá bom? Então, dito isso, contado aí pra vocês um pouquinho dessa minha história, eu vou começar a responder algumas dúvidas e perguntas mais frequentes que vocês me enviaram e eu deixei tudo aqui, tá? Primeira pergunta, gente, quantos ml eu coloquei e qual foi a projeção? A projeção foi média, tá? Ela não quis colocar super alta nem nada, porque eu sou pequenininha e porque eu já tinha busto, né? Então, foi média e o tamanho foi 205 ml de silicone, né? De prótese, no caso. O que aconteceu? Quando eu procurei a doutora Júlia, gente, eu não queria colocar prótese, assim, não que eu não queria, mas não tinha necessidade, eu não queria aumentar o peito, sabe? E aí eu cheguei pra ela querendo colocar o peito no lugar. Falei, eu quero o peito do mesmo tamanho que eu tenho, eu emagreci, então meu peito ficou super bom, adorei o tamanho, eu tenho isso daqui muito fininho, então eu não queria peitão, eu também não gosto de nada que fique vulgar, então meu medo, gente, era de ficar o peito grande e qualquer decotinho
que eu colocasse, tipo, aqui assim, ficasse aquele peitão chamando a atenção da pessoa, só olhasse pro meu peito, sabe? Eu não queria isso, não queria nada que chamasse só a atenção pro meu peito, que ficasse vulgar. Então foi o que eu falei com ela, eu falei, eu tô super satisfeita com o tamanho dele, eu quero o mesmo tamanho, eu só quero o peito no lugar, não quero ter mais que ficar dependendo 100% do sutiã, quero levantar e ele dar um up. E a minha auréola, ixi, gente, meu bico era grande, tá? Foi algo que ela refez também e deixou ele menorzinho e mais redondinho, mais certinho, tá bom? Então, como eu disse, né, eu não tinha necessidade de prótese em si, não era uma urgência pra mim colocar a prótese, eu queria colocar ele no lugar. Ela me recomendou fazer a mamoplastia, né, que é a tirada de pele e tudo mais. Teve até uma pergunta aqui também de quanto que eu tirei em cada peito, gente, foi em torno de uns 100 e pouco, 200, né, não entendo muito bem, mas eu lembro que na época ela falou alguma coisa do tipo. E a prótese eu coloquei de 205 ml, tá bom? Projeção média, pra vocês que perguntaram. Próxima pergunta, o convênio cobriu alguma coisa? Só os exames, tá, gente? O convênio cobre todos os exames. Então, se você tem aí plano de saúde e tudo mais, ele vai cobrir os seus exames. Então, até a consulta, que tem uma consulta também que faz com cardio, né? Tipo de risco cirúrgico e tudo mais. Isso daí o plano cobre tudo, tá bom? Agora, a questão de cirurgia médico, não. O que é a R24? Foi a próxima pergunta aqui da Amora. Gente, pra quem não acompanhou aí, né, viu que eu fiz um método totalmente inovador, que é o R24. O que é a R24? R24 é nada mais do que uma recuperação em 24 horas, isso mesmo. Muitas amoras ficaram assim, meu Deus, porque no outro dia nos stories eu já apareci super plena, levantando os braços, escovando os dentes, até lavei cabelo sozinha, super maravilhosa. E aí todo mundo ficou chocado, o que tinha acontecido, que eu fiz cirurgia e no outro dia eu tava plena. Mas a minha médica, gente, doutora Júlia Mello, que atende aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, aqui em BH, por exemplo, só tem 2 médicos que fazem esse tipo de cirurgia. É algo super inovador, realmente, que é a recuperação em 24 horas. Só que, vamos lá, a R24, gente, ela é pra quem quer colocar a prótese de silicone. Então, se você for só colocar a prótese, você já sai da cirurgia levantando os braços, fazendo tudo super plena, tá? Mas o meu também teve retirada, né? Eu fiz a mastopexia, então teve retirada de pele e tudo mais. Então, assim, ela usou os métodos da R24 pra eu ter uma recuperação mais rápida, mas, no caso, como foi mais agressiva, né, a minha cirurgia, a minha recuperação seria em até 3 dias, que foi o que a doutora Júlia me falou. Mas, gente, no segundo dia eu já tava realmente plena, tá? No terceiro dia, então, na próxima semana que eu fui lá fazer o retorno com ela, eu já tava dirigindo, já tava fazendo tudo. Então, assim, se eu puder dar uma dica pra vocês, de verdade, se você tiver, né, uma condição de fazer esse método de R24, gente, a melhor coisa da vida, sério. Eu me programei pra ficar 15 dias afastada do serviço, né, de trabalhar aqui, deixei os vídeos programados, tudo certinho. No outro dia eu fiz a cirurgia na sexta, no sábado, no domingo eu já tava gravando vídeo, já tava toda plena, que eu tinha que gravar um publi, e na terça-feira, na outra, eu já fiz até live com a Rê. Então, assim, eu fiquei realmente muito plena, tá? Vale super a pena esse método da R24 horas. Além, gente, da R24 horas, já termino aqui respondendo as perguntas de vocês, eu fiz alguns métodos que são muito diferentes que a minha médica usa. Tem muitas coisas mais técnicas que eu não vou saber falar com você certinho, mas ela usa, gente, o funil para fazer a introdução da prótese, tem vários, né, métodos que ela usa, e também a minha foi colocado, né, um sutiã interno, onde a prótese foi por baixo do músculo, já respondendo também, porque teve esse tipo de pergunta, por baixo do músculo com o sutiã interno. Aqui de baixo, quando eu pego assim, eu sinto, sabe aqueles araminhos de sutiã? É como se fosse aquilo, mas assim, costura realmente um sutiã interno lá dentro, onde o peito vai ficar paradinho, né? E também eu ainda não tive filhos, então se, né, eu for ter filhos e tudo mais, eu engordar, emagrecer, a prótese dificilmente vai cair, eu praticamente não preciso mais trocar ela, né? Só se acontecer alguma coisa, mas se Deus quiser, vai ficar tudo certinho no lugar, então é algo que sustenta, sabe, a prótese lá dentro, porque já deve ter visto, né, casos de pessoas que colocam prótese e com o tempo ela cede, ela cai, porque tem o peso em si. Então são vários métodos que eu usei que foram diferentes na minha cirurgia e valeu, assim, muito a pena. Próxima pergunta aqui, existe a opção de fazer essa cirurgia sem colocar o silicone? Sim, como eu disse pra vocês, era a minha intenção inicial. Inclusive, se você quiser fazer com a própria gordura do corpo, se às vezes você não tem, né, volume e tudo, quer colocar a gordura do corpo, ela te
tira de outra parte do seu corpo e coloca a própria gordura. Porém, gente, só a prótese dá essa curvinha, porque fica o formato da prótese. Então, assim, não parece que eu tenho prótese, gente, de verdade. Ficou muito natural, mas eu acho que a prótese dá um up, sabe? Dá uma valorizada, pelo menos pro meu caso, né? Como eu disse que faço provadores e tudo mais, acho que valeu a pena investir na prótese e colocar ela, tá? Próxima pergunta. Boa tarde, amiga Amora. Sua cirurgia foi pra aumentar a mama? Tirou pele também? Então, como eu disse desde o início, eu não queria aumentar de tamanho. Eu queria o mesmo tamanho, mas queria um peito durinho no lugar, gente. E fiquei super satisfeita com o tamanho. E por isso que é muito importante você conversar com seu médico, você ter um médico de confiança, né? A princípio, a minha médica é maravilhosa, gente. Não é porque é a doutora Júlia, não, mas ela é assim, maravilhosa. Eu fiz a lipo com ela e agora fiz com ela também. Eu nem cogitei hipótese de ir em outro médico, porque eu sei o tanto que ela é estudada, o tanto que ela é maravilhosa, realmente. E aí eu confio super nela. Então, quando eu fui conversar com ela, ela tem também aqueles programas que você coloca o óculos, você consegue ver, ela te mostra no computador antes e depois. É muito realista. E aí, lá no programa, ela colocou a prótese de 205 e mostrou. A princípio, a gente ia colocar de 190, tá? Aí depois ela decidiu 205 e tira todas as medidas, gente, pra ficar algo proporcional. Por que que eu falo isso com vocês? Eu tinha um problema de quando eu tinha busto grande, porque eu tenho costas finas, mas o busto era grande. Então, a minha taça de busto era 42, 44 e as minhas costas era 36, 38. Eu só consegui usar sutiã por encomenda, sério. Então, eu tinha que mandar fazer, né? Ou então, aqueles BC, D que compra, que é só o busto aqui de um tamanho e as costas de outro. Aqui nas costas, aquelas fitinhas ficavam subindo assim e eu morria de dor nas costas. Então, terrível. Eu falei com ela que eu queria tudo proporcional pra eu poder chegar em qualquer loja que eu quiser. Eu gostei do sutiã e usar ele, comprar do jeitinho que tá ali, sabe? Então, isso foi algo que eu quis também e por isso que ela mediu tudo certinho pra ver a proporção do tamanho da prótese também e do tanto que iria retirar. Outra coisa, falando em retirada, eu tinha um peito, que é esse daqui, muito maior do que esse, gente, vocês não têm noção como que era maior. E isso também, né, foi corrigido, agora os dois bustos ficaram o mesmo tamanho. Esse peito que ela tirou mais foi tipo 20, 30 gramas, eu acho que é, não sei o que fala, mais do que esse, pra poder ficar proporcional. E agora os dois estão perfeitinhos, coisa mais linda da vida, gente, sério, minha vontade é de arrancar aqui pra poder mostrar pra vocês de tão maravilhoso que ficou. Tô muito, muito feliz, de verdade. A próxima pergunta, Amora, quantos ml você colocou? Já falei, ela falou, estou de cara o quanto que você está bem. Isso foi no pós-cirúrgico e realmente eu também fiquei de cara, gente. Você conseguiu dormir bem depois da cirurgia? Eu dormi dias e dias sentada. Gente, eu conversei com muitas pessoas que falaram que dormiram dias e dias sentada. Eu não. Eu dormi bem plena, mas como eu disse, o método todo foi bem diferente. Só o primeiro dia que eu dormi mais encostada na cama, né? Coloquei uns travesseiros atrás e dormi mais encostada. Mas lá pro terceiro dia, gente, pra ser bem sincera, eu já tava virando, porque eu só durmo de lado ou de bruço. E aí eu já tava de lado, virando de bruço, e meu esposo me acordou à noite e falou, você já tá virando na cama. Disse, vira aí que você vai amassar esse peito. Mas só isso mesmo, tá? E aí, de recomendações, gente, do pós-cirúrgico, já falando também, era só usar o sutiã mesmo, né? Pós-cirúrgico eu ainda tô usando só pra dormir agora. E não teve nada assim de injeção pra tomar essas coisas, nem massagens como tem a lipo, né? Só as medicações, também não senti dor, foi super tranquilo. Eu sei que teve perguntas aqui sobre dor, então já vou responder. Foi super tranquilo, só incômodo mesmo. Você sabe que tem uma coisa que é diferente. Eu fiquei com um curativo assim por cima dos pontos uma semana, 15 dias. Foram 15 dias pra tirar os curativos. Ele pode molhar, então eu tomava banho até sozinha, gente. Ele pode, né, molhar aquela proteção. E aí depois eu fui lá fazer esse retirado. E só aí que eu vi de fato o peito e ficou assim, mais lindo da vida. A Amora perguntou qual o tamanho da prótese, já falei. Ela falou, tenho que fazer a mastro e como sou miúda, quero uma prótese pequena. A minha foi 205 e era exatamente o meu caso, gente. Eu tenho quadril, tenho bunda assim embaixo, mas aqui em cima eu sou bem pequenininha. Então eu também queria uma prótese pequena, tá? E também que eu conseguisse usar qualquer roupinha assim, ó, sem ficar algo muito vulgar. Amora, você não usou dreno em nenhuma das cirurgias? Não, gente, a minha médica não usa dreno. Eu acho que assim, só se for algum caso específico, né, mas que eu não conheço. Nem na lipo e nem na cirurgia da mama eu não precisei usar o dreno, tá? Próxima pergunta, dói muito pós-operatório? Gente, como eu disse, eu achei super tranquilo. Então, assim, primeiro que eu não sou muito parâmetro pra dor, tá? Eu sou uma pessoa super tranquila pra dor. Mas, falando assim de dor, nada, não senti. Só incômodo mesmo e tem as medicações que você toma certinho, então super tranquilo, tá? Bom dia, qual cidade você fez a sua cirurgia? Eu fiz aqui na minha cidade mesmo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fiz na clínica Timos, gente, perfeita, maravilhosa. Todo mundo que é de Belo Horizonte
região ou tem condição de vir pra cá realizar, eu super recomendo, de verdade. A minha outra cirurgia eu fiz lá também. A Timos Hospital Dia, né, é um hospital só pra cirurgias plásticas, então não tem aquela coisa que você fica misturado com pessoas, né, que estão ali, enfim, com outras doenças, outras coisas. É uma clínica realmente, assim, de cirurgia plástica e eles são, assim, perfeitos, gente, sério. Desde a anestesista que me atendeu super bem, atendimento, recepção, zero defeitos, tá? Eu vou deixar o arroba também da minha médica e da Timos aqui, que vocês sempre me pedem, então eu vou deixar tudo aqui abaixo. Próxima pergunta, que tipo de cicatriz vai ficar? A minha cicatriz, gente, foi em L, tá? Isso, assim, é muito, muito, muito individual, você precisa conversar com seu médico, cada coisa, mas a minha foi em L, tá? E ela ficou bem sutil, aliás, porque foi aqui uma listrinha e ela desceu só pra cá. Aí aqui no meio, o bom, gente, é que eu posso usar, tipo assim, biquíni, essas coisas, e não vai ficar aquela cicatriz grandona de fora a fora que muita gente faz, né, e tal. A minha conseguiu ser em L e precisou cortar em cima do peito também, porque teve que refazer o bico e tirar a pele, senão poderia ser só aqui embaixo pra colocar a prótese, né? Mas enfim, foi em L, super sutil. Inclusive, até alguém perguntou o que eu tô fazendo pra amenizar a cicatriz. E eu tô usando, gente, essa pomadinha aqui, que é muito, muito boa. De cabeça pra baixo. Essa aqui, ó, chama Quelocote, tá? Essa pomadinha aqui foi indicação da minha fisioterapeuta que fez o meu pós-operatório da lipo. Ela falou assim comigo que era pra eu comprar. Ela tem até um valorzinho carinho. Acho que ela é 190, esse tubinho aqui pequenininho, mas dura super. Tô usando ela. Ela é muito boa pra cicatrização. As minhas cicatrizes da lipo, gente, acho que não vai dar nem pra vocês verem, ó, aqui tem um risquinho assim de nada, tá vendo que eu fiz lipo aqui? Eu fiz lipoescultura, né, então no corpo todo, mas ficou assim muito, muito mínimo. Então, do peito aqui tá meio vermelhinha ainda, né, mas ainda vai demorar a cicatrizar, com certeza. O resultado final mesmo, gente, de toda a cirurgia é 6 meses, até 1 ano, tá? Então, assim, leva um tempinho, mas eu tô passando todos os dias depois do banho essa daqui, tá bom? A Merilene perguntou, você indica ela pra abdominoplastia e lipo também? Então, gente, a abdominoplastia eu nunca fiz, tá? Geralmente é pra quem tem excesso de pele. E a lipo sim, porque eu fiz a lipoescultura com ela toda. A minha lipoescultura tem aqui no canal, como eu disse, se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo mais atualizado, mas eu fiz tudo. Eu tirei aqui, que era aquelas, né, pelinhas que me incomodavam, tirei papada, tirei barriga e o que mais me incomodava de tudo era quadril. Eu tinha aqueles culotes muito grandes do lado da perna, assim, e aí ela tirou só de quadril, gente, foi 1 litro de gordura. Então, assim, só daquela localizada, que não sai por reza, só na faca mesmo. E aí a gente tirou essa gordura e colocou no bumbum. Então ficou com o bumbum mais empinadinho e redondinho, tá? Em questão de lipo, ela é perfeita também. Eu super amei meu resultado. E já vi alguns casos de abdominoplastia que ela já fez também, muito bacana, tá? Então dá uma olhada lá com ela também, que ela é boa. A Amora perguntou, sente alguma dor ou incômodo, principalmente na hora de dormir? Não, hoje não mais nada, já viro de lado, de bruço, de tudo, mas só nos primeiros dias mesmo que você vai ficar mais naquele incômodo. Muita gente que fez a mama normal reclamou muito, muito, muito de dor, mas como eu fiz esse método diferente, gente, com 3 dias eu já tava super plena, tá? Sente diferença na questão do tamanho? Então, o tamanho ficou quase o mesmo tamanho que eu tinha antes, como eu disse, mas, gente, é totalmente diferente. Eu sinto muita, muita, muita diferença, porque antes era gordura, o peito tava aqui embaixo, e sentia aquele peso o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro assim, ó. Meu esposo até brinca comigo que eu ficava só levantando os peitos assim, sabe? Mas era aquela coisa que eu sentia que qualquer roupa que eu colocava, tava todo mundo olhando meus peitos lá embaixo, meu colo tava desse tamanho, eu tava super incomodada. E agora não, gente, eu fico assim, ó, bem plena, tá? Então, assim, sinto muita diferença. E questão de conforto também. Antes, por mais que eu estivesse assim, com o melhor sutiã, mais confortável, de alça larga e tudo, eu sentia aquele negócio me pesando o dia inteiro. Agora eu nem lembro que eu tenho peito mais, porque ele fica num lugar em queda, ele, tipo, não me incomoda em nada. Então, em relação a isso, muita diferença. A outra Amora perguntou, você perdeu muita roupa? Não, gente, não perdi nada, nada, nada. Porque, como eu disse, o tamanho em si não mudou tanto. Em questão de circunferência aqui, ficou quase a mesma coisa, que foi o meu pedido, tá, gente? Foi o que eu queria. Como eu disse, eu não queria peito grande, não queria nada vulgar. Eu queria o mesmo tamanho, porém um peito bacana, né? Bonito, digno, de jovem. Eu tô igual o peitinho de menininha. Mas se você quiser, né, obviamente, um peito maior, menor, enfim, tem. Pode ser que dê diferença nas roupas, sim. Pra mim,
mim não, mas hoje em dia, assim, eu não perdi muita roupa, mas eu tô com uma possibilidade muito maior de comprar roupas que eu jamais usaria na minha vida. Então, assim, eu não digo nem de decote, tá, gente? Porque eu não sou de usar decote, mas, tipo assim, uma alcinha fininha que seja, eu não usava, porque ia marcar a alça do sutiã, sabe? Então, coisas assim que hoje em dia eu tô com uma possibilidade muito maior. Eu chego na loja e escolho a roupa porque eu gosto, e não porque dá pra usar o sutiã. Então, essa era a minha pior questão. Eu só comprava uma roupa se desse pra usar sutiã nela. A Mora mandou assim, tô querendo fazer, mas tô morrendo de medo. Você tomou anestesia geral? Sim, gente, anestesia geral. Você apaga, você não vê nada, tá? E foi até engraçado, porque antes de entrar pra cirurgia, uma amiga minha mandou assim, falou comigo, quando você entrar, você me manda mensagem. E eu não mandei mensagem pra ela, né? Porque eu fui lá, a cabeça tá aérea, você tá indo pra cirurgia. E entrei pra cirurgia e tal. Gente, é assim, você apaga, tá? A anestesia também super tranquilo. Ela fala assim com você, vou colocar, né? Colocou, foi na mão, uma agulhinha assim, e aí te dá aquele negocinho pra respirar. Ela fala assim, vou contar até 3, você apaga. Gente, já não contou nenhum, você já tá dormindo plena. E aí você fica sonhando. Aí o rapaz lá, né, dentro do bloco cirúrgico até brincou comigo, falou assim, aqui você pode sonhar de graça, você pode viajar pra onde você quiser e tudo. Então vai pensando aí coisas maravilhosas que você vai sonhar, que você vai acordar linda, falou comigo. E aí, na hora que eu acordei, gente, eu abri o olho e dei um grito assim, perguntando à minha médica, você mandou mensagem pra Dai? Porque eu acho que eu dormi com aquilo no subconsciente. Então, tipo, ficou na minha cabeça que eu tinha que mandar mensagem pra essa amiga que eu acabei não mandando, sabe? Mas é só uma história, enfim, super tranquilo, tá? Todas as duas anestesias que eu tomei, super tranquilo. E aí depois você vai voltando. Só que na hora que você tá voltando é muito engraçado, que você parece, sei lá, que tá bêbada, que tá drogada, que você fica falando coisa nada a ver e tal, até ir voltando. Mas em relação a isso, gente, é super tranquilo. Eles são muito bem cuidadosos lá na Timos, né? Eles colocam até um negocinho aqui na testa que vai controlando os sinaizinhos pra ver qual a profundidade do seu sono, pra ver se precisa de mais anestesia e tudo. Então, assim, hoje em dia a tecnologia é, assim, maravilhosa, né? Então, muito top, super tranquilo. Outra Amora perguntou assim, você tinha a sensação de peitos enchendo, como se estivesse amamentando? Não tive, não. A única coisa que eu senti, assim, de diferente, gente, aumentou a minha sensibilidade. Isso a minha médica já tinha falado. Eu tinha meio que perdido um pouco a sensibilidade do peito, do bico. Meu bico era mais invertido e agora meu bico fica até de farolzinho, porque fica mais sensível também quando encosta e tal. Então, assim, só em relação a isso mesmo. Mas não tive nenhuma outra sensação estranha, tipo de como se estivesse amamentando, enchendo, nem nada, tá? E a próxima pergunta aqui, com quantos dias você conseguiu voltar à sua rotina normal? Como eu disse, gente, no outro dia eu já tava fazendo quase tudo. Com 2, 3 dias eu já tomava banho sozinha, escovava os dentes, fazia tudo, gente. Me arrumava, maquiagem, gravava, fazia tudo. Mas, lembrando que eu fiz um método diferente de recuperação 24 horas, porque depois você vai fazer uma cirurgia qualquer aí de mama e vai achar que você vai estar plena no outro dia. Não é assim. Toda cirurgia de mama que eu ouvi falar, geralmente é 15, 20 dias até um mês pra você voltar à recuperação. Então, por isso que eu achei muito importante fazer esse método de recuperação 24 horas. Foi algo que eu conversei muito com a minha médica, porque meu trabalho não me possibilita ficar muito afastado, né? Algo que depende, assim, 100% de mim, gravar os vídeos, criar conteúdo e tudo mais. Então, pra mim, valeu muito a pena fazer esse tipo de procedimento, tá bom? Bom, acho que eu respondi a maioria das perguntas e agora a pergunta recorde que mais chegou por aqui, qual o valor da minha cirurgia? Gente, eu trouxe tudo aqui, ó, anotadinho pra poder compartilhar com vocês. Lembrando, gente, que primeira coisa, tá? Até aqui meus exames eu deixei tudo numa pastinha separada. Primeira coisa, tudo é muito relativo. Então, não compare a sua cirurgia, né? O seu sonho de fazer uma cirurgia com a minha. Em questão de preço, em questão de, né? De tudo. Mas, principalmente, de valores mesmo. Por que que eu digo isso? Como eu disse, o meu método foi todo diferenciado, né? Usado aí vários itens cirúrgicos que são diferenciados. Então, ela faz o uso do funil, que isso também tem um valor. Ela faz o uso do sutiã interno, que também tem um valor que você paga. Enfim, tudo isso tem um diferencial. Outra coisa que interfere muito, qual é o grau da sua cirurgia de dificuldade, eu digo mesmo pro médico. Porque tem cirurgia que vai depender, tipo assim, vai ser super rápido, então vai ficar mais barato. Tem cirurgia que são mais complicadas, então acaba, né, tendo ali mais horas de cirurgia. Isso tudo conta muito. Então, por isso que é muito importante fazer uma avaliação com o seu médico para poder ver, né, qual o valor ali cobrado e tudo. Eu vim aqui trazer uma média
pra vocês porque foi a pergunta que eu mais recebi. Mas como eu sempre tô reforçando aqui, não se compare, tá? Pode ser que você vai lá fazer uma consulta com a minha médica e o seu valor vai ficar totalmente diferente do meu. E também vai depender de tudo que você quer e está disposta, né, a investir ali na sua cirurgia. Então, gente, quando você faz a consulta com a minha médica, por exemplo, a doutora Júlia, ela te passa o orçamento assim, ó, tudo separadinho. E é o que eu trouxe aqui para poder compartilhar com vocês, tá? E aqui são todos os pedidos, né, de médicos, exames médicos, enfim, que eu já até compartilhei no exame da cirurgia. Então, primeira coisa, o valor do hospital, tá? Como eu disse, ela passa tudo separadinho. O nosso hospital ficou em R$ 4.500. A anestesia, R$ 1.850. Eu acredito que, assim, gente, tem valores que não vai fugir muito daquilo, tá? Então, assim, hospital, anestesia, eu acredito que deve ser mais ou menos essa faixa de preço. E também eu escolhi operar lá na Timos Hospital Dia, que é excelente. Você pode também olhar algum outro hospital. A minha médica, por exemplo, atende no Mater Dei, acho que é algum desses hospitais grandes aqui de Belo Horizonte. E também na Timos, né, que foi onde eu resolvi fazer, tá bom? E aqui, gente, ela ainda deixa bem especificado, né, quando você pede o orçamento, que esses valores são uma estimativa, pode variar dependendo do aumento do tempo cirúrgico, quantidade de material utilizado, o pagamento também, porque esse valor aqui, por exemplo, foi colocado, ó, parcelado em 3 vezes no hospital. Então, assim, tudo isso tem diferença, se for pagar à vista, parcelado. A prótese mesmo, só para vocês terem uma noção, tá? A minha prótese ficou R$ 3.185 à vista. Eu paguei as próteses à vista. Se fosse parcelado, elas saíram, acho que R$ 3.600, alguma coisa assim. Deu um super desconto de estar pagando elas à vista. Então, tudo isso tem, né, uma diferença, interfere sim. Aí aqui, ó, o funil que foi utilizado, R$ 450 que eu paguei. A prótese de silicone, R$ 3.185. Os fios que eu falei com vocês, que é desse sutiã interno, R$ 1.000 de fios. Então, tudo isso tem um diferencial, tá bom? A equipe médica, gente, a minha, ficou no valor de R$ 16.000. Porque, como eu disse pra vocês, tudo tem que ser pensado antes aí. O tempo de cirurgia, o que vai precisar fazer. Eu não só coloquei silicone, eu fiz, tipo assim, o silicone com fios especiais, com a colocação da prótese pelo funil, com a recuperação 24 horas, que também é outra coisa, né, que agrega. E eu fiz a mastopexia, então fiz retirada de pele, também refiz o bico do peito. Então, assim, gente, pra vocês terem uma noção que foi uma complexidade de cirurgia, né, maior. É diferente se você for lá fazer só a mastro, se você for lá fazer só a cirurgia de prótese, né? Então, tudo aqui da minha cirurgia, pra vocês terem uma noção, ficou no valor de R$ 26.985. Tudo, tá? Então, assim, só pra vocês terem uma noção de um orçamento da prótese. Mas, como eu sempre tô reforçando aqui, esse preço varia demais da conta. Mas eu quis trazer aqui porque acho que foi a pergunta que eu mais recebi. E toda vez que eu pesquisava antes de fazer cirurgia, eu nunca achava ninguém falando valores, né? E eu super entendo, tá? A pessoa não querer falar, tanto porque, né, cada médico é um médico, porque também a pessoa quer, né, preservar ali o médico dela, o valor dela e tudo. Mas, lembrando que, assim, pra mim, como eu disse, valeu cada centavo, cada investimento, porque foi um método totalmente diferenciado, uma recuperação super rápida e os peitinhos estão maravilhosos, gente. Então, assim, vale realmente cada centavo aí. Se você tem interesse, se você tem esse sonho também, eu super incentivo. Eu acho que a gente tem que se sentir bem com a gente acima de tudo, né? E eu vou deixar aqui pra vocês o contato da minha médica, que eu sei que vocês vão pedir, e o da Timos Hospital Dia também, tá bom? E espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Eu gravei esse vídeo aqui do fundo do meu coração, com todo carinho, pra poder ajudar vocês aí, né, que tem esse sonho também, pra poder esclarecer realmente as dúvidas que ficaram, tá bom, amoras? Um big beijo, fiquem com Deus!